Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo de hoje, dessa semana de avaliação, e vai ser de português, tá? Então eu vou fazer uma breve aí, revisão dos conteúdos que a gente vai abordar na nossa avaliação de português, lembrando que todos os vídeos estão lá no meu canal e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu vou tirar da matéria que eu relacionei para vocês estudarem os pronomes possessivos. Eu não vou dar os pronomes possessivos, eu vou dar apenas os pronomes pessoais, tá? É a única coisa que eu vou tirar daquela lista. Por quê? Eu não gravei um vídeo sobre isso ainda, então não tem por que eu pedir agora pra gente fazer, tá? Então vai ficar para a próxima avaliação, para avaliação trimestral, eu cobro então os pronomes possessivos. Tá bom? Então, não vão precisar estudar pronomes possessivos. Vai até pronomes pessoais, que inclusive a gente até corrigiu a atividade dele na última live. Tá bom? Então, vamos retomar aí. O que a gente vai ver em português? A gente vai ver os estrangeirismos, que eu coloquei lá na nossa listinha. E o que vem a ser o estrangeirismo, né? São palavras vindas de outras línguas, que a gente faz uso aqui agora no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, e são palavras que vieram de outras línguas, de outros países, né? Então, alguns exemplos de palavras. Ok, designer, croissant, jeans, link, show, site, closet, videogame, cappuccino, short, team, vitrine, download, game. Então, isso são algumas das palavras que vieram de outras línguas e que a gente também usa na nossa língua agora, tá? Então, elas vêm de outras línguas de muitos países. Houve um tempo em que elas foram muito combatidas por algumas pessoas que estudavam a língua portuguesa, mas agora são valorizadas como contribuição para o enriquecimento da nossa língua, tá? Aí, logo em seguida, vem o substantivo primitivo e derivado, né? E o que vem a ser? As palavras que dão origem a outras são chamadas de primitivas, porque elas não são formadas por nenhuma outra. Uma palavra primitiva pode dar origem a várias derivadas, como você pode ver no exemplo seguinte. Madeira pode se formar madeireira, madeirinha, madeiramento, madeirame, madeireiro, amadeirado, madeirar. Então, o que significa? A palavra primitiva, ela não vai ter origem em outra palavra. Ela é como se fosse a primeira, a palavra de origem. Agora, a palavra derivada, ela vai partir de uma palavra primitiva, tá? Isso ficou muito bem claro lá nos vídeos que eu gravei. E nós fizemos a correção desse exercício também, tá? Então, primitiva é a palavra de origem, como se fosse a primeira. Derivado vai ser as palavras, vão ser formação de novas palavras partindo da palavra primitiva. Falamos também de sufixo e prefixo, né? Sufixo e prefixo. Então, vamos lá. O que vem a ser um prefixo? É aquele, é como se a gente colocasse uma sílaba, né? Um pedacinho de uma sílaba antes da palavra. Então, esse é o prefixo. E o que vem a ser o sufixo? O sufixo é quando uma palavra primitiva, eu peguei aqui, ó, é a parte final da palavra, né? É quando a gente acrescenta uma parte no final da palavra. Então, por exemplo, a palavra é carro. Eu quero acrescentar um sufixo nela, então vou acrescentar um pedaço na parte final da palavra carro. Então, eu posso formar carrinho, carroceria, eu posso formar carrão. Então, sufixo, nós vamos acrescentar um pedacinho de palavra, de sílaba, no final da palavra. Já o prefixo, nós vamos acrescentar uma sílaba ou um pedacinho de palavra no início da palavra, ok? Falamos também, antes de falar, do substantivo coletivo. E eu me lembro que eu até falei que eu ia disponibilizar uma listinha, mas que eu não queria que vocês decorassem. Eu deixei um videozinho para vocês assistirem, que eu acho que ficou bem ilustrado sobre
o que era o substantivo coletivo, e no livro trouxe alguns substantivos coletivos para a gente, como cardume, manada, ramalhete, banda, biblioteca. E o que vem a ser, então, um substantivo coletivo? Né? Os substantivos coletivos exprimem um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, tá? Então, se a gente tiver lá um conjunto de peixes, nós vamos falar que é um cardume. Se a gente tiver um conjunto de abelhas, nós vamos ter um enxame, né? Se nós tivermos um conjunto de fotos, nós vamos ter um álbum. Se nós tivermos um conjunto de bois, nós vamos ter uma boiada, e assim sucessivamente. Os substantivos coletivos que eu vou cobrar na prova são os que vão estar aqui no livro, tá bom? Falamos também do uso do C e do C cedilha, nós já até corrigimos, né? Falamos que não se começa palavras com C cedilha, né? E não tem, né? O CSI, ele não tem cedilha, a gente viu a regrinha, né? Então, a gente viu os exercícios que estão na página 98, 99 e 100, antes do substantivo coletivo. Então, a gente explorou um pouco a escrita das palavras. Vimos também aqui, ó, pegando um ganchinho aqui com as palavras homônimos, homófons. Por quê? Aqui no exercício número 3, da página 99, falava assim: eu, tananã, muita saudade da cidade onde morava. E tinha duas palavras, sinto, com C, e sinto, com S. Qual era o sinto que a gente tinha que acrescentar aqui? O sinto com S, porque é de sentir saudades, né? O cinto com C é aquele que a gente amarra na cintura, que a gente coloca na cintura para prender ali um vestido, uma calça, enfim. Né? Então, isso também são as palavras homônimos, homófons, que estão lá na página. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 160 e 161, que eu deixei para vocês, 162, para fazer o exercício. Que aí vem lá falando de concerto com C, concerto com S, cela com C, cela com S, né? Extrato com S, extrato com X, traz com S, traz com Z, Sírio com C, Sírio com S. Então, assim, a gente passeou aí um pouquinho pelos homônimos homófons, pra gente ver que tem palavras que têm o mesmo som, mas que a escrita é o quê? Diferente, porque também possuem significados diferentes. Esse exercício a gente vai estar corrigindo ele amanhã na live, tá? Então, falamos do C cedilha, falamos dos homônimos homófons, que eu também vou estar cobrando, né? Tá. Corrigimos também na última live pronomes pessoais. E falamos, né, que os pronomes pessoais, eles estão divididos em dois grupos, o singular e o plural. Singular, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. No plural, nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, terceira pessoa, eles ou elas. Fizemos aqui o exercício que está nas 134, 135 e 136. Não vou cobrar os possessivos, como eu falei com vocês no início desse vídeo. Fizemos a correção. Vocês pegaram muito bem a questão dos pronomes pessoais, até mesmo porque a gente usa eles bastante no nosso dia a dia, tá bom? E essa aqui, o H no início das palavras, eu também ainda não corrigi. Vou estar corrigindo junto com homônimos homófons amanhã na nossa live, tá? Que são a escrita de algumas palavras que tem o H no início. Então, como eu ainda não corrigi com vocês, eu vou estar tirando a dúvida amanhã no vídeo com vocês na live, tá? E foi isso. Então, português vai ter, né, um texto. Lógico, tem um artigo. Já esquecemos de falar do artigo. Nós também não corrigimos artigo, não. Vamos corrigir. Então, tem 3 coisas para corrigir na live amanhã: exercício de homônimos homófons, exercício de H no início das palavras e artigo, tá? E o que vem a ser o artigo? Ele também é em 2 grupinhos, definidos e indefinidos. Qual é o artigo definido? O, a, singular, os, as, plural. Quais que são os indefinidos? Uma, uns, um, singular. Umas, uns, plural. Então, esses são os artigos.
Como eu ainda não fiz a correção com vocês, vou tirar a dúvida amanhã na live, tá? Então, artigos, H no início das palavras, homônimos, homófimos, vamos fechar aí a matéria para vocês fazerem a prova de português na quinta, tá bom? Quem ainda não fez esses 3 exercícios, corre lá e faz, que amanhã a gente vai tirar as dúvidas, tá? Então, português, basicamente, é isso aí que a gente vai ver. Parece muita coisa, mas não é. A matéria tá bem tranquila. Quem fez os exercícios vai tirar de letra, tá bom? Vai ter um texto de interpretação, muito tranquilo também, porque a gente tá precisando ler mais e interpretar mais. Então, eu vou deixar um textinho também na prova. E depois os exercícios que eu deixei aí a listinha para vocês. Tirando apenas os pronomes possessivos, que eu não vou cobrar, tá? Vou até tirar lá do Educare pronomes possessivos. Um beijo e até amanhã na live.